palavra que é espírito e vida, só a tua palavra pode mudar, transformar, só a tua palavra pode curar, Senhor. Só a tua palavra, Senhor, traz nova vida, dá vida eterna, Senhor, porque tu e a palavra são um, Senhor. E por isso, nesta noite, nós te honramos aqui neste lugar, Senhor, e dizemos mesmo, Senhor, tal como acabamos de cantar, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, faz a tua obra em cada um de nós, no nosso interior. Senhor Deus, faz aquilo que mais ninguém pode fazer, só tu, Senhor, porque só tu conheces, Senhor, o nosso coração, Senhor. Só tu conheces a nossa vida, Senhor. Por isso, Pai, obrigado pela tua presença, abre o nosso entendimento, dá-nos sabedoria e revelação da tua pessoa, para a honra e glória do teu nome, e todos dizem... Amém, aleluia. Eu vou começar com uma escritura. Eu não era para dar esta mensagem, estava a preparar uma mensagem sobre a videira e as varas, amém? Mas depois de ter preparado já alguma coisa, eu senti que não era bem aquilo que Deus queria que falasse noutra coisa, que vocês já ouviram algumas dessas coisas, mas Deus traz sempre algo novo e fresco, amém? Então, eu gostaria de que abrisse em João 14 e o verso 16, que certamente os irmãos sabem e conhecem, que diz assim, é Jesus a falar, e Jesus diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus disse isto antes de subir aos céus, mas ele antes de subir aos céus, antes de ter ido à cruz, ter morrido na cruz, amém, ter ido aos infernos, ele já tinha dito que não nos iria deixar sós, que iria enviar alguém. Ou, em outras palavras, o que Jesus estava aqui a dizer nesta escritura é que ele iria pedir ao Pai para enviar outro alguém como ele, com as mesmas qualidades, com o mesmo poder, amém? Amém? Ele iria enviar alguém como ele, que nos iria ensinar todas as coisas e estaria sempre conosco. Então eu hoje irei começar um ensino a falar sobre como hospedar a presença de Deus em nós. Amém? Como hospedar, amém, a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo. E deixem-me dizer, não há responsabilidade maior que esta. Hospedar Deus. Vocês já pensaram que Deus habita, está em vós? É uma responsabilidade. Por isso que Deus pede para sermos santos, porque Ele é santo. É uma responsabilidade muito grande ter Deus em nós, e por isso nós temos que ter cuidado muitas das vezes daquilo que falamos, as nossas atitudes, a nossa maneira de estar, amém? Nós temos que ter muito cuidado, porque Deus está em nós, amém? Então nós vemos aqui que não há responsabilidade maior que esta, porque tudo acerca de Deus é, deixem-me dizer, em extremo, ou seja, Ele é poderoso, mas também é gentil. Ele repreende, mas ao mesmo tempo ele é brando e amoroso. É verdade ou não? Ele é perfeito, mas aceita as nossas imperfeições. Assim como nós estamos cheios de imperfeições, Deus nos aceita assim que vamos a Ele. Ele nos aceita com as nossas imperfeições. Claro que depois vai mudar, amém? Ajuda-nos a mudar, mas Ele nos aceita. Muitos não entendem esta responsabilidade ou este privilégio de hospedar Deus em si. Hospedar Deus na sua vida. Ele está em nós. Está em nós. Amém? Hospedar o Espírito de Deus, que é o próprio Deus em nós. Em 1 Coríntios 3, o verso 16, diz o seguinte, 1 Coríntios 3, 16, diz o seguinte, diz assim, não sabeis vós que sois o templo de quem? De Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, nós temos a presença de Deus a habitar em nós. Diga lá assim comigo, eu tenho a presença de Deus a habitar em mim. Vocês já pensaram, volto a dizer, não é uma grande responsabilidade? Note, habita, que diz assim,
e que o Espírito de Deus habita em vós. Habita em vós. Esta ideia de hospedar, de sermos o templo, a casa de Deus, pode parecer estranha, mas deixem-me dar um exemplo, por exemplo, um exemplo natural. Vou usar um exemplo natural. Eu, por exemplo, aluguei, tinha uma casa, uma propriedade, amém, digam amém comigo. Tenho uma propriedade, uma casa, e aluguei aqui a casa, aqui a minha irmã. Aluguei a casa a ela, e desde o momento que eu aluguei a casa a ela, a casa passa a ser dela, amém? Ela passa a ser, assim, por assim dizer, a dona da casa. Ela passa a ser a inquilina da casa, não é? E então, só porque eu agora estou com fome, ainda não jantei, amém? Só porque eu agora estou com fome, não quer dizer que vou entrar na casa dela e vou preparar o meu jantar, amém? Só porque eu acho que tenho direito a isso, porque a casa é minha também, porque sou a dona. Eu não tenho direito de fazer isso, ok? Por quê? Porque a casa agora está ao cuidado dela e é ela que é a dona da casa, é a inquilina da casa, ok? Então deixem-me dizer da seguinte maneira. Vocês sabem que há senhorias que às vezes até abusam. Entram pela casa adentro ou entram pelo quintal adentro e que esperamos bem que não haja assim muitos, amém? Mas há muitos que invadem a privacidade dos seus inquilinos. Mas Deus não é um desses, amém? Ele veio habitar na nossa casa, na nossa vida, amém? Fez de nós o seu templo, mas como inquilino, ele sabe que tem os seus direitos. Ele sabe que tem direito sobre nós. Verdade ou não? Deus tem ou não tem direito sobre nós? Amém. Mas não os impõe. Ele não os impõe. E como criador, ele é o criador da casa. Verdade ou não? Criador da casa, o dono da casa, também não o fará nem abusará dos seus direitos. Ele nos deu livre arbítrio. Amém. Este é o nosso Deus. Ele nunca vai abusar. Ele vai sempre honrar também a nossa pessoa, amém? Então, aprender a hospedar a sua presença deve ser o nosso alvo e a nossa missão, pois Deus anseia ter um relacionamento vivo conosco. Ele deseja partilhar conosco tudo o que vai no seu coração. Há muita coisa que Deus quer fazer, amém? Quer que aconteça neste mundo natural, mas precisa de nós como seus instrumentos. Os irmãos entendem? Então, por isso ele veio habitar em nós para nos dar a capacidade, para nos dar o poder, para nos dar a habilidade de nós podermos fazer aquilo que necessita ser feito. Os irmãos entendem? Amém? O desejo do seu coração, amém, é que usar-nos, é que nós possamos, deixem-me dizer, que cada um de nós possa permitir ou dar-lhe liberdade dele nos usar para a sua glória. Amém? Ele é uma pessoa espiritual, ele não é uma máquina a quem também nós colocamos pedidos. Muitas das vezes nós pensamos, porque Deus habita em nós, vou carregar no botão, como se carrega ali no micro-ondas, carrego no botão, Deus, preciso disso, faz favor, dá-me isso. Não é bem assim. Ok? Há condições. Neste relacionamento com Deus haverá momentos em que nós vamos estar de cabeça erguida, alegres, felizes, amém, braços levantados, amém, mas vai haver outros momentos em que nós estamos como que vocês perceberam, cabisbaixos, amém. Mas isto pode significar até que há temor em nós, nesse estar de cabeça baixa, porque haja um certo temor em nós, porque nós sabemos que há algo que precisa ser corrigido em nós. E Deus corrige aquele a quem Ele ama. Deus corrige. E às vezes há momentos que nós passamos por essa correção. Salmos 16, o verso 11, é um salmo que eu gosto muito, e principalmente o verso 11 diz o seguinte, diz assim, Salmos 16, verso 11, diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida. Na
na tua presença há fartura de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Eu, quando estava a ler esta escritura, eu pensei assim: na tua presença há farturas de alegria. Então, Deus está em mim. Se Deus está em nós, há fartura de alegrias. Há em nós fartura de alegrias, porque Ele está presente em nós. A sua presença dá-nos alegria. Amém? A alegria do Senhor, a nossa força é. Nós vemos que há situações que a gente às vezes passa e que nós sabemos que se não fosse a alegria do Senhor, meu Deus, amém? Aquela força interior que Ele nos dá. Então, na sua presença há fartura de alegrias e na tua mão direita. Ou seja, a mão direita dele é a nossa mão direita. A nossa mão direita, meus irmãos, há delícias perpetuamente. Nós estamos diariamente a receber da graça e da misericórdia do nosso Deus. Nós estamos a receber diariamente do seu suprimento. Verdade ou não? Amém? Então, hospedar Deus é uma vida cheia de honra e cheia de prazer. Deixem-me dizer assim. Mas também cheia de desafios e de mistérios. Tem muitos desafios. Deus desafia-nos a levar a cruz, por exemplo. Ninguém quer levar a cruz, mas Ele desafia-nos a levar a cruz, não desafia. Amém? Há muitos mistérios. Por vezes o falar de Deus será perceptível, nós vamos conseguir ouvi-lo naturalmente, amém? Outras vezes vai ser silencioso, a gente parece que não ouve nada, é tudo um silêncio. Vocês nunca passaram por isso? Eu já houve ocasiões e eu disse assim: ó Deus, hoje estás tão silencioso, o que é que se passa? Amém? Há momentos que a gente parece que sente que Deus não tem nada para nos dizer. Por quê? Porque há algo que nós temos que fazer primeiro. Amém? Umas vezes Ele se manifestará intensamente, outras vezes sem ser notado. A gente nem nota que Deus agiu. Só que depois, isto já aconteceu. Pois nós notamos que Deus agiu. Amém? Ele é um inquilino muito especial que espera ter liberdade para se mover em nós. Sabem, para hospedar o Espírito Santo, não pensem nele também como um vento, uma pomba, um fogo, enfim, amém, aqueles símbolos do Espírito Santo, mas sim como uma presença real e divina que está em nós. É alguém divino, é uma presença real. É uma pessoa com sentimentos, com emoções, é uma pessoa que fala, que nos ouve, que nos escuta. Amém? Pensem nele assim. Notem que ele não escolheu viver em outro ser da sua criação, a não ser em nós homens. Ele escolheu-nos a nós homens, amém? Homens e mulheres, amém? Escolheu viver em nós, não em uma outra das suas criações. Foi em nós que ele escolheu viver. Palavras, por exemplo, como nós acabamos de ler há bocado, que somos o templo do Espírito, com outras Bíblias falam que somos a casa de Deus, somos o santuário de Deus, amém? Muitas vezes perdem valor porque nós tomamos como garantida a sua presença e muitas das vezes negligenciamos essa presença. Verdade ou não? Quantas das vezes a gente não negligencia Deus? Somos capazes de levantar de manhã e durante todo o dia a gente nem se lembra que Deus está em nós. Verdade ou não? Dizer honestos. Muitas vezes nós negligenciamos a sua pessoa. Entendam que a própria pessoa de Deus é que vem até nós. Amém? Vem até nós. Só Ele é que nos dá poder e autoridade. O poder e autoridade que nós podemos ter com alguma coisa vem dele, não vem de outra pessoa, vem dele. E sem a sua presença nós não podemos ter esse poder e essa autoridade. Jesus deu-nos poder e autoridade, amém? Entendam também que o Espírito se ofende e fica triste. A Bíblia diz que ele fica triste, entristece, amém? Quando nós não o honramos, quando nós não tiramos tempo com ele. Veja em Efésios 4, verso 30, diz assim. Efésios 4, 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Selados, por quê? Porque ele está em nós, fomos selados com o Espírito Santo, ele está em nós, fomos selados para o dia da
Redenção. Não vamos entristecer, vamos tirar tempo com Deus, vamos tirar tempo com Ele. Vamos dizer, tu és bem-vindo, estás na minha vida. Fala com Ele. Diz, tu és bem-vindo. Fala ao meu coração, ajuda, dá-me força, dá-me coragem. Não peça só, agradeça por Ele estar em sua vida. Agradeça por Ele estar consigo, amém? Sendo assim, a nossa conduta deve ser santa, amém, respeitadora, porque o Espírito de Deus, amém, está em nós. Não vamos entristecê-lo, porque o Espírito de Deus é a pessoa de Deus em nós. Amém? Mas o que é que deu origem a esta necessidade de hospedar o Espírito? Sabem, tudo isto começou com Adão e Eva. Eles foram privilegiados, como os irmãos sabem, por Deus, para viver no Jardim do Éden. Eles viveram lá, eles tinham comunhão com Deus, face a face, eles falavam, eles passeavam, sabe-se lá o que é que eles faziam, com certeza brincavam, ou às vezes iam jantar um à casa do outro. Isto, ok? Estou a inventar isto, ok? É só uma de brincar, amém? Mas eles viviam, eram privilégios estar com Deus, amém? Eles foram designados para reinar tal como Deus, em poder. Eles tinham poder, amém? E tanto eles como os seus descendentes deviam apresentar com precisão o próprio Deus à criação. Eles é que deviam apresentar Deus à criação. E isto se deveria ao relacionamento íntimo que havia entre eles, entre Deus e o homem e a mulher neste caso, amém? No caminhar juntos, na comunhão, no partilhar, no estar face a face, amém? Como sabem, meus irmãos, a terra sempre foi do Senhor. A terra sempre foi, Ele é o Criador, a terra sempre foi do Senhor. Mas o ser humano se torna o seu parceiro na terra. Ou deixem-me dizer, como diz a Bíblia, o seu embaixador na terra, ok? Seu parceiro, devido à autoridade que Deus lhe delega. Deus delega ao homem uma autoridade. Deus tratou do homem de maneira diferente que Ele tratou todo o resto da sua criação. Ele tratou o homem de maneira diferente, amém? Com o homem, Deus é mais pessoal. Com o homem, Deus revela o seu coração. Deus abre o seu coração. Amém? Com o homem, Deus é mais pessoal e também lhe mostra os benefícios de o homem ter um relacionamento com Ele. Ok? Os benefícios. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem de Deus e à sua semelhança. E vemos isso quando Deus dá a Adão a tarefa de nomear a sua criação. Nós sabemos que em Gênesis 2, o verso 19, que Deus trouxe a criação, toda a criação, trouxe a Adão e para ver que nome é que Adão iria dar a toda a sua criação. Então fala de todos os animais, amém? Do campo, todas as aves dos céus. Trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo o que Adão chamou, toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então, Adão é apresentado à criação como o parceiro de Deus. Ou seja, Deus já apresenta como parceiro, olha, aqui criação, eu apresento-vos Adão, e agora Adão vai-vos dar o nome. E esse vai ser o nome que Adão vos der, esse será o vosso nome. Amém? Então, isto mostra que Deus não nos criou para sermos robôs. Nós não somos robôs de ninguém. Amém? Não somos robôs. Mas Deus nos criou para colaborarmos com Ele e transmitirmos a quem está à nossa volta, ao mundo à nossa volta, da sua bondade, do seu amor, da sua benignidade, da sua fidelidade. Amém? Da sua generosidade. Amém? Sabem, o Éden era a demonstração do céu na terra. Um lugar de ordem e de paz. Era um lugar de ordem e de paz. Amém? O Éden. Mas a rebelião de Satanás abriu uma ferida naquilo que outrora Deus tinha criado perfeito. É verdade ou não? Deus criou perfeito, o Éden. A paz do jardim, então, foi quebrada por causa da rebelião de Satanás. Desordem entrou, amém? Manchou
A criação de Deus. Adão e Eva, que não conheciam o que era nudez, tiveram que ser cobertos com a pele de um cordeiro. Amém? Começou o pecado aí. Entrou a desordem, entrou, amém, o pecado. E aquilo que era luz passou a ser trevas. Ordem versus caos, verdade contra mentira. Começou por ali. Notem que a primeira coisa que Deus diz a Adão foi, em Gênesis 1:28, diz assim. Diz assim, e Deus os abençoou, criou o homem e a mulher, amém? Notem, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move, e sobre toda a terra. Note, diz, sujeitai a terra. Sujeitai a terra, os animais, dominai sobre tudo isso. Foi a primeira coisa que Deus disse ao homem para fazer, sujeitar e dominar. Então, a primeira responsabilidade de Adão era cuidar do jardim. Verdade ou não? Era cuidar do jardim. Para depois trazer ordem para o resto do planeta. Porque a ordem existente fora do jardim já não era a mesma do jardim. Satanás já tinha sido expulso do céu. Satanás já tinha sido expulso, o reino das trevas já se encontrava na terra. Deus veio então criar ordem no meio da desordem, devido à queda de Satanás e 1/3 dos seus anjos. Quero que entendam uma coisa, que Satanás nunca foi uma ameaça para Deus, nem nunca será uma ameaça para Deus. Nunca foi, nunca será. Amém? Deus é o único, grande em poder, em majestade e em glória. Ele é eterno e não há limites para a sua bondade e para o seu amor. Não há limites. Amém? Ele sempre existiu, não foi criado. Deus não foi criado, ele sempre existiu. Ele é a existência. Amém? Então, enquanto Satanás foi criado e é limitado em tudo. É limitado em tudo. Ok? Até os dons que Satanás teve foram dados por Deus. Tudo foi dado por Deus. Satanás não tem poder nenhum, meus irmãos. Amém? Todo o reino das trevas poderia desaparecer com um estalar de dedos de Deus. Poderia desaparecer. Amém? Com um estalar de dedos de Deus. Mas Deus escolhe derrotá-lo através daqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança. Uau, não é lindo? Não é lindo saber isso? Que Deus nos criou para derrotar o inimigo das nossas almas. Amém? Aquelas pessoas que o adorariam a Deus de todo o coração e de vontade própria, sem obrigação. Nós não estamos aqui obrigados a louvar a Deus, nós não somos obrigados a vir à igreja. Nós fazemos de coração, nós fazemos com amor, em verdade. Nós estamos aqui porque amamos a Deus de coração. Verdade ou não? Ninguém é obrigado a vir à igreja. Amém? Em Gênesis 3:15, note que Deus diz o seguinte. Deus, amém, quer derrotar Satanás através de nós. Note em Gênesis 3:15 diz assim, Deus a falar, diz assim, e porém inimizade entre ti, a falar contra Satanás, a serpente que tinha enganado Eva, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus foi a descendência da mulher. Amém? Jesus foi a descendência da mulher, 100% humano, amém? Mas 100% Deus. Foi gerado da mulher pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E foi este homem Deus, que feriu a cabeça de Satanás e restaurou-nos o poder e a autoridade para repreendermos Satanás e sobre ele triunfar. Amém?
Foi este Jesus, amém, que feriu a cabeça de Satanás. Jesus se alegrou que a sua morte na cruz o levasse a pisar os infernos. Ele ficou alegre. Amém? Quando ele morreu, de certeza que Jesus se alegrou, porque a Bíblia diz, amém, que ele olhou para o futuro, que ele olhou e viu nós a servirmos, a segui-lo, a amá-lo, amém? Então, ele se alegrou que a sua morte na cruz o levasse a pisar os infernos. Por quê? Porque lá nos infernos ele conquista de volta toda a nossa autoridade e traz consigo as chaves da morte e do inferno. Amém? Uau, isto é o nosso Deus. O que gerou rebelião no céu foi o desejo de receber a adoração de Satanás. Satanás queria receber a adoração. Amém? Queria ser adorado como Deus. Deus deu-lhe uma vontade, sim, mas ele não soube usar essa vontade. Ele fez uma má escolha, escolheu rebelar-se contra Deus e por isso perdeu o seu lugar de primazia com Deus. Ele tinha um lugar de primazia e ele perdeu esse lugar porque se rebelou contra Deus, que exaltou-se. Toda a pessoa que começa a se exaltar, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, acaba por cair. Amém? Eu acho fascinante ver que Deus não deu a Adão e Eva nenhuma instrução para a guerra espiritual. Eu ontem, por acaso, estive a ver vários vídeos, porque, graças a Deus, já acabei de arrumar a casa. Amém? E então, essa coisa de mudança dá dor de cabeça. Mas pronto, eu decidi, Deus, vou descansar, ouvir a tua palavra, vou passar a tarde a ouvir a tua palavra, vou descansar, preciso descansar. Então, ouvi umas pregações super edificantes. E o engraçado é que eu não as escolhi, eu acredito honestamente, o coração foi Deus que guiou, porque elas foi pregadores diferentes e falaram na mesma área, o que eu achei tão interessante. E eu disse, é sobre isto mesmo que eu precisava ouvir. Amém? Então, falava sobre guerra espiritual. E eu acho então fascinante ver que Deus não deu a Adão e Eva nenhuma instrução para a guerra espiritual. Esta não era necessária. Por quê? Porque a vida deles estava imersa num relacionamento vivo com Deus, um relacionamento mesmo amoroso, amém? Então, num caminhar de face a face, amém? E por isso, Satanás não estava no foco. Satanás não estava no foco. Eles não precisavam repreender Satanás nem coisa nenhuma, amém? Ele nem era nomeado. Ele nem estava a ser nomeado naquele relacionamento. Eu não estou com isto a querer dizer que guerra espiritual não é necessária. Não é nada disso. O próprio Paulo nos aconselha, no livro de Efésios, a nós tomarmos a armadura de Deus, amém? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais, a maldade nos lugares celestiais, amém? Então fala sobre isso, amém? Nós temos que ter, inclusivamente Paulo diz que nós devemos ter cuidado com o inimigo. Por quê? Porque em 2 Coríntios 2, o verso 11 diz assim, 2 Coríntios 2, verso 11, diz assim, porque não ignoramos os seus ardis. Só diz isto, esta. A minha diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios, ou os seus ardis, as suas maquinações, amém? Então nós temos que nos resguardar, nos proteger, porque nós sabemos que ele anda aí à volta, amém? A Bíblia diz que ele é como um leão, rugindo, buscando aquele a quem possa tragar. Ele anda aí à volta, anda a ver quem pode deitar as unhas, amém? Então nós devemos ter cuidado com ele, mas a nossa força vem de nós estarmos revestidos com a armadura de Deus. E eu ontem fiquei tão abençoada quando estava a ver aquelas ministrações, porque um pregador muito conceituado nos Estados Unidos, ele estava a falar disso mesmo, amém? Está a dizer que nós temos que estar revestidos com a armadura de Deus. Mas que armadura de Deus é esta? A armadura de Deus não é nada mais, nada menos do que Cristo em nós. Cristo em nós, porque a Bíblia diz que nós devemos tomar sobre nós, amém, a couraça da justiça. Quem é a nossa justiça?
Cristo, amém? Quem é a nossa justiça? Cristo, amém? Que nós devemos tomar o escudo da fé. Quem é o autor e o consumador da nossa fé? Cristo. Os irmãos entendem? Então nós temos que estar revestidos de Cristo, temos que reconhecer Cristo em nós, temos que ver o poder de estarmos a habitar em nós a pessoa de Cristo, com todo o seu poder, amém? Então devemos ver que Cristo em nós é a nossa armadura, Ele é a nossa armadura. Não estejam mais conscientes do mal, das trevas, pois quando nós estamos mais conscientes do mal, do diabo e das trevas, é como se nós tivéssemos dado permissão, tivéssemos a dar permissão ao diabo para vir controlar a nossa vida, para vir controlar o nosso pensar até e o nosso agir. É como se nós estivéssemos, ele não merece a nossa atenção. Amém? Ele não merece a nossa atenção. Vire-se lá para o seu irmão, dê o sorriso lindo que você tem. Amém? E diga assim: Satanás não merece a tua atenção. Vamos dar a nossa atenção a Deus, aquele que merece, aquele que está em nós, aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece, aquele que nos encoraja. Amém? Vamos dar atenção a Deus que está em nós. Amém? Se nós estivermos negativos, pessimistas e rebeldes e em estado de acusação, apontar o dedo para este e para aquele, acusar, amém? Cuidado com isso. Nós estamos a dar permissão ao diabo de nos usar. Somos servos. Quando alguém acusa alguém, meu Deus, cuidado com isso. Cuidado com isso. Estamos como que de certa maneira a adorar a Satanás. Por quê? Porque esta é a sua natureza. Rebelião, acusação. Quem é o autor da rebelião e acusação? Satanás. Temos que ter cuidado. Ele se alimenta das pessoas negativas e fará o possível para envolver essas pessoas numa batalha espiritual. Mas não queiram estar sempre a repreender e a ver demónios em tudo. Eu lembro-me que houve uma altura, uns anos, no princípio, quando nós chegamos aqui a Portugal, que as pessoas viam demónios atrás das árvores, na esquina da rua, e eu era assim: oh meu Deus, era tudo só demónios, só falavam em demónios. Por amor de Deus, Jesus já derrotou, já os pôs ao ouvido do pé, e a vergonha sobre ele já triunfou, diz a palavra de Deus. Amém? Vamos colocar o nosso foco em Jesus, porque Jesus é a nossa fortaleza. Amém? É a nossa fortaleza. Batalha espiritual para muitos de nós pode ser um lugar de fraqueza, mas Deus nos chama para um lugar de fortaleza espiritual. Em Jesus nós somos fortes. Amém? E esse lugar de fortaleza espiritual encontra-se numa intimidade com Ele, num estar conscientes da sua presença em nós. Sabe, o diabo só terá poder sobre nós se o nosso tempo e a atenção estiver a ser colocado noutras coisas e não em Deus. Por exemplo, um exemplo natural. E este exemplo veio porque houve uma vez eu ouvi alguém falar sobre ele e achei interessante. Há pais aqui, não é? Se não sou, acho que já todos já fomos pais. Amém. Há pais aqui. Quando chega, por exemplo, a hora do almoço, o pai geralmente chama o filho para vir comer, os filhos, né? Nós como pais chamamos os filhos para virem comer, venham comer, né? Mas hoje em dia nós infelizmente vemos muito isso. O filho está a jogar, ou no Nintendo, ou no computador, ou no telemóvel, está a jogar, e devido a isso diz que vai, mas nunca mais aparece na mesa. Vai, mas não aparece. O pai insiste, uma vez, duas vezes, até que o filho lá vem. Má vontade lá vem, e lá vem com o telemóvel, sei lá, com o jogo atrás, não é? Infelizmente, estamos a viver um tempo assim. Claro que o pai se irrita quando o filho vem passar de ter chamado muitas vezes, não é? É natural, nós irritamos, ficamos um pouco irritados com essa falta de atenção. E o que é que acontece? Como o filho não nos deu atenção, há uma repreensão. Eu espero que sim, todos os pais repreendam, amém. Há uma repreensão. Sabem, no natural, este ato quer dizer rebelião, desobediência ou má educação.
São 3 palavras que se encaixam aqui, verdade ou não? Deus diariamente nos convida para estarmos à sua mesa. Diariamente Deus nos convida para estarmos à sua mesa e desfrutar do seu manjar, porque Ele tem coisas novas, as suas misericórdias são novas logo, ao começar, logo de manhã, logo para o seu pequeno almoço, Deus já tem coisas novas, já tem ali um manjar para si, amém? Mas o grande desejo de Deus é mesmo ter comunhão conosco. Então Salmos 23, o verso 5 e o verso 6, aquele salmo que a gente conhece tão bem, diz o seguinte, diz assim, Salmos 23, verso 5 diz assim, preparas uma mesa, logo de manhã Deus já está-nos a preparar uma mesa, nota, perante, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, continuando o verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora nós vemos que somos nós a habitar em Deus, na casa de Deus, na presença de Deus. Há aqui um partilhar da habitação, vamos dizer assim, amém? Note que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Note que a mesa é colocada à frente dos inimigos e estes inimigos podem ser doenças, podem ser problemas familiares, podem ser problemas financeiros, pode ser, sei lá, vários tipos de problemas, amém? Os seus inimigos, pode ser vários inimigos, mas é ali que Deus vai ungir a sua cabeça com óleo, ou vai derramar sobre si, sobre a sua vida, uma unção para saber estar na presença dos seus inimigos sem ser abalado. Sem perder o apetite, porque você está sentado à mesa de Deus e você não vai ter que perder o apetite. Os irmãos entendem? É ali que Deus nos unge com o seu cálice. Amém? Óleo significa unção, a presença do Espírito Santo. O cálice fala do enchimento do Espírito, o enchimento do Espírito. E isto derrota os nossos inimigos. Derrota. Se nós estivermos cheios da presença, da unção de Deus, meus irmãos, a doença vai bater o pé fora da nossa vida. O problema vai desaparecer da nossa vida, porque a presença de Deus, amém, vai destronar o poder dessas coisas. Amém? Se estamos à sua mesa e não lhe damos a atenção devida, Ele vai tentar nos corrigir com a palavra, mas a nossa falta de atenção para com a sua pessoa, para com a palavra, pode originar uma brecha para o inimigo entrar e vir causar problemas na nossa vida. Verdade ou não? Pode vir, como diz a palavra, o diabo pode vir matar, roubar e destruir. João 10:10. Amém? Mas Jesus veio para quê? Para nos dar paz, para nos dar vida abundante. Voltar ao lugar da adoração a Deus é a nossa arma. Por exemplo, Paulo e Silas foram levados à prisão. Qual foi a arma deles? Adorar a Deus. Eles adoraram a Deus e o que é que aconteceu? Os alicerces daquela cadeia, amém, abanaram e eles foram soltos. A nossa posição deve ser a de voltar a nossa atenção total para Deus e adorar a Deus no problema, na circunstância. Adorem a Deus, Ele está convosco. Está bem no nosso meio. Toca aqui no seu peito. Ele está aqui. Está conosco. Onde a gente vai, Ele vai também. Amém? Notem. Vamos dar atenção a Deus, porque o Espírito, a Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúmes se a gente não lhe dá atenção. Nós também temos ciúmes quando alguém não nos dá atenção. Verdade ou não? Vamos lá ser honestos. Tiago 4, verso 5, diz assim: ou cuidais vós que
em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Tem ciúmes de quê? Quando nós damos mais atenção às coisas do mundo, quando nós damos, amém, temos mais prazer nas coisas mundanas do que nele, do que estar com ele. Amém. Ele tem ciúmes. A adoração a Deus deve ser restaurada para que o príncipe deste mundo, que é Satanás, seja derrotado e banido do nosso meio. Amém. E é nesta posição da adoração, amém, que nós vamos mostrar que somos verdadeiros embaixadores do vivo Deus, que Ele está em nós. Amém. Lembre-se de uma coisa, Satanás não invadiu o jardim e tomou logo posse dele. Ele teve que usar de astúcia. Amém? Teve que ser astuto. Ele procurou uma fraqueza e descobriu. Ele descobriu a fraqueza. Ele descobriu que Adão só tinha controle nas coisas que ele cuidava cuidadosamente. Ele não estava a cuidar de Eva, segundo diz a palavra. Ele não estava a cuidar de Eva, tanto que ela deixou-se enganar. E depois o que é que ela fez? Ela foi dizer a Adão, olha, isto aconteceu. E Adão, o que é que ele fez? Concordou com ela. A ordem que Deus deu, amém, tinha sido dada a Adão, não a Eva. E quando Adão concordou, entrou o pecado. Amém? E assim Satanás ganhou domínio sobre nós. É importante entendermos que pela concordância negativa e pessimista, Satanás alcança sobre nós, poder sobre nós e as nossas famílias. Ele alimenta-se das coisas negativas. Não deixa, não permite. Assim que notem que estão a ser negativos ou pessimistas, peçam logo perdão a Deus e peçam, Senhor, ajuda-me a não ser negativo e a não ser pessimista. Assim, Jesus, o segundo Adão, teve que vir e remir o homem deste estado de pobreza espiritual e escravidão. Enquanto que com Adão e Eva Deus caminhava lado a lado e eram Deus e o homem à sua imagem, hoje, pela obra da redenção de Jesus na cruz, somos nós e Deus a habitar em nós. Amém? Hoje somos filhos, temos o privilégio de sermos filhos e temos o privilégio de poder chamar Deus de Abba Pai, querido Paizinho. Amém. Note, Gálatas 4:6 diz assim, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, que chama Abba Pai. Outra coisa, já notaram que Ele, quando veio, foi para nos dar a possibilidade de clamar e dizer, Abba Pai, querido Paizinho. Ele está aqui em nós e por isso podemos dizer isso. Amém? Os que viveram no Antigo Testamento, mesmo Adão e Eva, gostariam de ter vivido esta experiência que nós estamos a viver. Deus em nós. Eles gostariam. O mistério que Deus vinha anunciar de geração em geração. E eu estou a terminar. E que mistério era este? Em Colossenses 1, 27, diz: os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Uau! Cristo em nós. Cristo em nós. Amém? Vire para o seu irmão e diga assim, dê um sorrisinho lindo que você tem, diga assim, estás a hospedar o próprio Deus, Jesus o Cristo. Amém? Estamos a hospedar o próprio Deus, Ele está em nós. Amém? É o Espírito de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos, que habita agora em nosso ser. Cristo em nós é a esperança de uma vida melhor. Cristo em nós é a esperança, amém, de um dia melhor, amém, de uma vida gloriosa, de uma eternidade com Deus.
Cabe a nós deixá-lo viver pelo Espírito que em nós habita e para Ele nos dar o prazer de podermos demonstrar a todos aqueles que estão à nossa volta que Deus está em nós. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. É isso que Jesus queria dizer, se nós deixarmos a sua pessoa ser revelada. Amém? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus. Ajuda-nos mesmo, Senhor, a estar cada vez mais conscientes da Tua pessoa, Senhor, em nós, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que Tu és um Deus amoroso, Senhor. Senhor, nós sabemos que Tu és um Deus bondoso, generoso, um Deus fiel, um Deus sempre pronto a perdoar, Senhor Deus. Senhor Deus, nós vivemos, Senhor, num tempo da graça em que Tu não estás mais zangado conosco, Senhor Deus. Em Cristo Jesus, Senhor, Deus, Tu aplacaste toda a ira, Senhor, foi colocada sobre Ele. E agora, Deus, Pai, Tu olhas para nós com olhos amorosos, Senhor. Tu queres nos abençoar, favorecer, Senhor Deus, fortalecer, Senhor. Tu queres nos curar, Tu queres ver, Senhor, Senhor, o Teu povo, Senhor, Senhor, alegre, Senhor, feliz, Senhor, sabendo, Senhor Deus, que eles possam mesmo saber que Tu habitas nele e que Tu és, Senhor, alegria, que Tu és gozo, Senhor, Tu és bondade, Tu és amor, Senhor. Deus, Pai, ajuda-nos a entender cada vez mais e mais da Tua pessoa, conhecer-te cada vez mais e melhor, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, cada um de nós possa viver mais para Ti, estar mais consciente de Ti, mais consciente da Tua pessoa em nós, Senhor, do que das coisas que nos rodeiam diariamente, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa Te honrar no nosso falar, no nosso agir, Senhor Deus, que a gente possa Te honrar, Senhor, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, Deus, porque Tu estás em nós, Senhor. Que de nenhuma maneira a gente Te magoe, Senhor, ou ofenda o Teu Espírito, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ser idôneos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória nós Te pedimos. E todos dizem... Amém. Cá estaremos no domingo novamente. Deus os abençoe. Um resto de semana abençoada. E vamos crer que o tempo vai aquecer. Amém. Hoje está frio.